Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre pedra do rim. Já deve ter um amigo, um familiar que sofreu disso. Mas se eu te falar que você pode ter pedra no ombro, se já ouviu falar sobre isso? Dê um like nesse vídeo, compartilhe com seus amigos e familiares. A intenção aqui é te explicar um pouquinho do que poderia ser essa lesão. Olá, sou o Dr. Carlos Macedo, ortopedista e traumatologista, e vou tentar, deixa eu esclarecer um pouquinho desse termo de pedra no ombro. Na verdade é um termo que a gente não utiliza muito na ortopedia, mas ele faz referência a uma doença muito comum, que chama de tendinite calcária ou tendinopatia calcária. O que seria isso? Na essência, acaba sendo a pedra no ombro. Por quê? Porque essa patologia ela se advém da formação de um cálcio no interior do seu tendão, que vai acabar irritando a parte tendinosa e fazendo um processo inflamatório que é a tendinite. Então, por isso que é o nome de tendinite calcária, que é a inflamação no tendão causada por um cálcio no interior dele. E a próxima pergunta que você vai fazer vai ser: doutor, mas como que se forma esse cálcio? Na verdade, a origem dela é inespecífica, a gente não sabe ainda relatar de onde ela vem. Existem algumas teorias que falam que essa calcificação pode vir de processos degenerativos. Se você viu o vídeo anterior, eu expliquei o que é um processo degenerativo. É aquele processo que vem com o tempo. Então o tendão vai se machucando ao longo da vida, com o esforço que a gente faz, vai tentando se cicatrizar, e esse tecido é o tecido fibrocicatricial, é um tecido fibrótico, que é como se fosse um queloide interno. E alguns autores falam que a calcificação pode se formar nessa região. E aí, daí a origem de ser de processo degenerativo. Outros já falam, e a grande maioria aceita isso, que ela aparece de forma idiopática, que ela não tem causa. Então é uma questão que o seu médico talvez não vai poder te responder, que ele não vai saber de onde de fato veio essa lesão. Mas o importante é que ela está presente e que a gente precisa tratar. Existe, na verdade, 3 fases dessa doença. Ela é uma doença basicamente autolimitada, ela vai vir sozinha e vai embora sozinha. Só que ela é dividida em fases. Existe a fase de aparecimento do cálcio, a fase de endurecimento e a fase de absorção. Eu não vou entrar aqui no mérito de descrever tecnicamente cada fase, porque o objetivo do canal é exatamente ser mais simples. Então não vou ficar falando meio de case de distinguir cada fase dela de forma técnica. Eu quero que você entenda o que acontece de fato. Então a calcificação vem, endurece e é absorvida sozinha. E nessas 3 fases existe uma característica muito comum. A fase mais dolorosa é a fase final. Então, ao mesmo tempo que a presença da dor é uma má notícia, ela é uma boa notícia. Quer dizer que sua doença está terminando. Só que cada uma dessas fases pode ter de 6 meses a 1 ano, ou até mais ou menos. Isso é uma média. Então, a gente infere que o paciente vai sentir bastante dor durante o período de 6 meses a 1 ano em picos. Vai dar um pico grande de dor, e essa dor é bem característica, ela vem do nada. Aquela dor que você não fez nada, não caiu, não forçou, e é a dor muito aguda que te limita a movimentar o braço. Então é uma queixa muito característica no consultório. Então ela vai surgir, vai endurecer e vai ser absorvida. Nessa fase vai te dar essa crise de dor. E é nessa fase que você geralmente busca ajuda. E quem que é mais acometido? Ela é mais comum em homem e mulher? Sim, ela é mais comum na mulher. É mais comum na mulher de 50, 60 anos, mais ou menos, que geralmente tem alguma patologia hormonal, diabetes, problema de tireoide. Normalmente utiliza medicamentos antidepressivos, psiquiátricos. Então esse é um perfil mais comum, mas não acontece só nela, acontece em homem também, em jovem, em adulto, em qualquer tipo de paciente pode acontecer. Mas ela é mais comum nesse padrão que eu te falei. Então assim, a partir do momento que a gente está com o paciente na nossa frente, está com você com esse sintoma em casa, e você está buscando ajuda, a gente passou por esse caminho, a gente diagnosticou. Você pode ter uma tendinite calcária, então eu quero confirmar esse diagnóstico. O que eu vou precisar fazer? O exame mais comum de enxergar essa calcificação é o raio-x. Então, como essa calcificação tem um padrão ósseo, ele aparece como se fosse um osso numa topografia de tendão. Então, se ele era para ter só tendão, não era para ter cálcio ali. Então, se eu vejo um ossinho, uma calcificação naquela região, a gente chama daquilo de tendinite calcária por isso, porque ela está no meio de um tendão. Tá bom? Então o exame de entrada é sempre o raio-x, e aí é aconselhável, como a lesão é no tendão, você buscar um estudo tendinoso. E aí você pode lançar mão do ultrassom ou da ressonância. O ultrassom é um exame um pouco operador dependente, a gente fala, depende muito de quem faz, mas ele é um exame muito importante para avaliar a dinamicidade do tendão, que é o tendão movimentando, o que a ressonância não consegue fazer. Mas ao mesmo tempo a ressonância é muito mais ampla em termos de avaliação. Então, na verdade, a tendinite calcária você pode usar os dois.
o raio-x, o ultrassom ou a ressonância, ou apenas a ressonância, que você vai cobrir o tendão também. Enfim, tendo o diagnóstico na mão, agora a gente precisa tratar. Quais seriam os tratamentos da tendinite calcária? Como toda lesão do ombro, a maioria das lesões do ombro, a gente vai começar com um tratamento conservador, que é o analgésico, o anti-inflamatório em alguns momentos, como eu já falei, e a fisioterapia. A fisioterapia ela tem grande benefício na sua dor, mas ela não vai sumir com a sua calcificação. Então ela vai te ajudar no momento de dor, que pode aliviar sim esse período mais chato de absorção. Então ela tem grande benefício, em torno de 70 a 80% dos pacientes vai se livrar dessa dor nesse período mais chato. Passou a fisioterapia, se você não teve benefício com ela, a gente vai ter que começar a atuar na sua calcificação. E aí é que entra o tratamento por ondas de choque, que eu fiz o vídeo exclusivamente dele, então vale a pena voltar lá no canal e dar uma pesquisada nesse vídeo, para você entender o que é esse tratamento, por que ele pode fazer o rompimento dessa calcificação, que é o objetivo dessa lesão. Nessa lesão ele vai fazer o quê? Tentar romper essa calcificação e tratar automaticamente sua inflamação. Então o tratamento por ondas de choque ele consegue atuar das duas maneiras, tanto rompendo a calcificação como tratando o processo inflamatório. Então é um tratamento muito efetivo que a gente faz normalmente de 3 a 5 sessões e já tem eficácia bem comprovada nesse sentido. Passando de choque, se você por um acaso não teve benefício, que é bem difícil, a gente vai passar para um tratamento um pouquinho mais invasivo que a gente chama de barbotagem. Essa barbotagem ela é descrita originalmente no procedimento cirúrgico, mas a gente consegue fazer a barbotagem guiada por ultrassom nível ambulatorial. O que seria isso? Você vai vir com ultrassom, como essa imagem em cima, vai localizar essa lesão, essa calcificação, vai fazer a anestesia na pele e vai adentrar com a agulha um pouquinho mais grossa para tentar perfurar essa calcificação. Você vai fazer várias fenestrações, você vai tentar fazer várias pontinhas dessa calcificação para tentar estimular o seu organismo a absorver aquela calcificação. Então isso se chama de barbotagem. E ela tem bastante benefício também. Então você, assim como ondas de choque, você vai atuar tanto na calcificação quanto no processo inflamatório. Então essas duas terapias têm bastante efeito e diminui muito o número de pacientes que precisam chegar ao quarto passo, que seria a cirurgia. Então a cirurgia, o que vai ser feito na cirurgia? Se a gente precisou chegar lá, é um procedimento que não é tão fácil de fazer, porque às vezes a calcificação não é tão grande. E como é que vai ser feito? Imagina que você tenha a parte tendinosa aqui. A calcificação está escondida embaixo do tendão. Então a gente utiliza alguns instrumentos como probe, shaver ou qualquer ponto que você tiver na cirurgia, dependendo da experiência de cada profissional, você vai vir palpando essa parte tendinosa. E aí você vai identificar onde está mais duro ou mais mole no tendão. Na região mais dura, provavelmente a calcificação está ali. Lembra, eu falei provavelmente. Às vezes na sua palpação você se engana com a calcificação, que ela é muito pequena. E aí você abre o tendão tentando encontrar essa calcificação e se encontrar você vai aspirar ela. Caso não encontre, você tem que fechar essa região e buscar um novo ponto de endurecimento, um pouco mais alterada essa consistência, para ver se ali tem a calcificação ou não. Então é um procedimento de exceção, porque você vai querendo não fazer uma agressão no tendão, que é o que a gente evita ao máximo. Então essas são as fases de tratamento. Isso vai depender muito da sua fase da calcificação, se você está na fase absortiva ou não, se o cálcio está muito duro ainda ou não. Então, obviamente, a avaliação presencial, a sua consulta ao colega, ao especialista e a avaliação dos exames da parte clínica é essencial para você definir o seu tratamento. Tá bom, pessoal? Então, isso foi uma descrição de uma patologia muito comum no ombro, que às vezes o paciente vem muito preocupado, achando que é algo muito mais grave, que a dor é muito intensa e normalmente ela é mesmo. Então, esse vídeo foi mais para explicar essa lesão, espero que tenha te ajudado em algum momento. Se você gostou, dê um like no vídeo, compartilhe o canal, a intenção aqui é de fato desmistificar um pouco da ortopedia, torná-la mais fácil, te dar um pouquinho de conteúdo para discutir com o seu médico, tá bom? Obrigado e até o próximo vídeo.